Olá pessoal, bem-vindos ao X da Física. Nesse vídeo a gente vai finalizar essa parte de conceitos básicos da cinemática escalar. Os assuntos que nós vamos tratar nesse vídeo são dois: propriedades do gráfico da velocidade em função do tempo e propriedades do gráfico da aceleração em função do tempo. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu queria fazer um rascunho aqui sobre variação, sobre valor final e sobre valor inicial. Isso que eu vou falar aqui vale para um monte de outras áreas que a gente vai estudar na física que tem o mesmo tipo de problema sempre. Tem alguma grandeza que tem um valor no começo, um valor no fim e tem uma variação. Então, o que eu queria comentar aqui são duas coisas. A primeira, como a gente já falou, é que se eu tenho uma grandeza que num instante de tempo t, ela tem um valor x de t, que é o valor inicial. E se num instante de t, então vamos chamar de ti, e depois num instante de tempo tf, essa grandeza tem um valor x de tf, que às vezes a gente vai escrever x de ti ou xi, e x de tf ou xf, ou como você já sabe também, x de ti ou x de tf, tanto faz. Então, o ponto é, a variação dessa grandeza, ΔX, é o que? X de tf menos x de ti. Então, vai ser sempre o valor. A variação é o valor final, que é o valor no instante final, menos o valor inicial. E se eu pegar essa equação e passar x de ti para o lado de lá, vai ficar x de tf é igual a x de ti mais ΔX. Então, o que isso aqui está me dizendo? Isso me diz o óbvio, que o que eu tenho no fim de alguma coisa é o que eu tenho no começo mais o quanto variou. Se a variação for positiva, variação ser positiva significa que o x de tf é maior do que o x de ti. Variação negativa significa que o x de tf é menor do que o x de ti. Então, se a variação, eu tenho alguma coisa no começo, se a variação é positiva, no final eu tenho mais. Se eu tenho uma coisa no começo e a variação é negativa, no final eu tenho menos. E por fim, quando eu tenho uma grandeza que vale x de ti aqui, e eu tenho o quanto ela variou aqui, quanto ela variou aqui, quanto ela variou aqui, quanto ela variou aqui, quanto ela variou aqui e aqui, então o valor que eu vou ter no fim, eu encontro esse valor pegando o valor que eu tenho no começo, então o que eu tenho no final eu tenho no começo, mais a soma de todas as variações que eu vou ter. Então, nesse caso vai ser o x de tf, é o x de ti, mais o ΔX1, mais o ΔX2, e assim vai, chamando de ΔX1 quanto variou aqui, ΔX2 quanto variou aqui, e assim vai. Bom, falando agora das propriedades do gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a propriedade que você tem que saber é que no gráfico da velocidade, então lembra, V de t ou V de t é quando eu tenho uma situação em que a velocidade está variando ao longo do tempo, e eu quero deixar isso claro, que a velocidade é uma função do tempo. Então, exatamente nesse caso, se você pegar um determinado instante, você vai ver que a velocidade tem um valor. Se você pegar outro instante, você vai ver que a velocidade tem outro valor. Então, claramente, a velocidade vai variando aqui ao longo do tempo. Então, qual que é a propriedade que você precisa saber? Que no gráfico da velocidade em função do tempo, se eu calcular essa área que eu estou achurando, essa área vai me dar o valor
do deslocamento escalar. Então, se eu calcular a área entre T1 e T2, eu vou ter o deslocamento escalar entre T1 e T2, que, como você sabe, o ΔS, que é o deslocamento escalar, é o S no instante T2 menos o S no instante T1. Então, lembra, no instante T1 ele vai estar na posição S de T1 e no instante T2 ele vai estar na posição S de T2. A variação ST2 menos ST1 é o deslocamento escalar. Então, essa é a propriedade que você tem que saber, que se você conseguir calcular essa área, é isso. Lembrando só as unidades, por exemplo, se a velocidade estiver em metros por segundo e o tempo estiver em segundos, quando você calcular essa área, como aqui está no sistema internacional e como aqui está no sistema internacional, o ΔS vai estar também no sistema internacional em metros. Agora, vamos entender, você podia fazer duas perguntas, né? Primeira, como eu calculo essa área dessa figura? Né? A área que eu estou falando é a área embaixo da curva, entre, né, a curva e o eixo horizontal aqui. Então, é essa área que eu estou falando. Então, a sua primeira pergunta podia ser, como calcular essa área e por que essa área dá o ΔS? Então, vamos lá. Como calculo essa área? Olha, se você pegar e dividir essa figura em vários retângulozinhos pequenininhos, essa área pode ser aproximada por esses retângulos. Quanto menores forem esses retângulozinhos, melhor é a aproximação entre a área da figura embaixo, né, verdadeira, e a soma das áreas dos retângulozinhos. Então, vamos entender então, como é que eu calculo essa área? Desse jeito, dividindo em vários retângulozinhos. E por que essa área é o deslocamento escalar? Então, você se lembra que quando a velocidade varia, o interessante para nós é olharmos a velocidade instantânea. E que a velocidade média, se você se lembra, era ΔS sobre ΔT. E no caso da velocidade instantânea é a mesma coisa, só que com um intervalinho de tempo pequenininho, então eu vou chamar de ds sobre dt. Então, se eu pegar e passar multiplicando, eu sei que o deslocamento escalar que eu vou ter num intervalinho de tempo pequenininho dt vai ser o valor da velocidade naquele intervalinho, porque lembra que se o intervalo é bem pequenininho, quase que a velocidade não vai mudar, é constante ali naquele intervalinho. Então, para cada intervalinho, eu vou ter um valor da velocidade e vou multiplicar pelo intervalinho e vou encontrar qual é o deslocamento escalar naquele intervalinho dt. Pois bem, e a área de cada retângulozinho, ela é exatamente igual a esse deslocamento escalar. Por quê? Porque esse pedacinho que eu vou representar aqui, ele é dt. É o tempo decorrido entre um instante t e um outro instante próximo, t mais dt. Então, esse intervalinho que você está vendo aqui é justamente o dt. É um intervalinho de tempo bem pequeno entre dois instantes. E o v de t é justamente qual é o valor para esse instante de tempo t que eu estou olhando aqui, qual é o valor da velocidade para esse instante de tempo? Seria lá uma velocidade v de t. Então, essa altura desse retângulo seria isso. Como você sabe, a área de um retângulo que tem base dt e altura v de t, a área desse negócio é base vezes a altura. Então, é v de t, que é a altura, vezes a base, que é dt. E, como nós acabamos de ver, v de t vezes dt é justamente ds, que é o deslocamento escalar entre o instante t e o instante t mais dt, que é o intervalo de tempo decorrido entre esses dois instantes. Então, a área desse retângulozinho é justamente o deslocamento escalar que ocorreu durante esse dt, quando o corpo se deslocava com a velocidade v de t.
Por que a gente fala área, na verdade, entre aspas aqui? É só porque a área, se você medisse a área, vai ser alguma coisa aqui em centímetros quadrados. Essa área, na verdade, ou metros quadrados, tanto faz. Essa área que eu estou falando aqui é a área representada nessa figura que V de T tem unidades aqui, no caso, metros por segundo e aqui segundo. Mas quando eu estou encontrando essa área, na verdade, eu não estou preocupado com a área mesmo, que eu venho aqui com uma régua e meço quantos centímetros tem aqui, quantos centímetros tem aqui. Eu vou ver que dt, então, por exemplo, eu estou falando de 0,01 segundos, e vamos dizer que a velocidade eu estou falando que é 100 metros por segundo. Então, essa área, entre aspas, que é a base vezes a altura, ela vai representar são 100 metros por segundo vezes 0,01 segundo, que vai dar 1 metro. É isso. Bom, e como é que eu faço para encontrar? A pergunta era, por que a área é o ΔS entre esses dois instantes? Porque o ds, que é a área de um retângulozinho, é a variação da posição que eu tive nesse intervalinho aqui. Só que, como eu já expliquei antes, se eu somar desde o instante T1, que eu tinha uma posição T1, e for somando todas as variaçõezinhas, eu vou chegar no S de T2. Em outras palavras, se eu somar todas as variaçõezinhas, eu vou ter a variação total daqui para cá, que é isso que está escrito nessa fórmula, que a variação total nada mais é do que somar desde o início até o final todas as variaçõezinhas que eu vou ter. Por que tem esse índice Tzinho aqui? Porque eu não coloquei aqui, até deveria ter colocado, mas é que a cada instante de tempo, a velocidade é uma, e como eu pego aquela velocidade ao longo dos intervalinhos, em cada intervalinho, como eu tenho uma velocidade, eu tenho um ds. A gente não escreve para não ficar carregando a notação, mas na verdade o ds que eu escrevi originalmente deveria ter esse tzinho aqui. Então, o que eu estou falando aqui é que eu estou simplesmente somando todas as variações de posição desde o instante T1 até o instante T2 para achar a variação de posição total. E isso, como aqui eu estou multiplicando a base de um retângulozinho vezes a altura, que é isso que a gente mostrou no slide anterior, é como se eu estivesse calculando a área, tá bom? Sempre lembrando, a unidade aqui, se for metro por segundo, e se aqui for segundo, a unidade do deslocamento vai estar em metros. Se aqui fosse quilômetros por hora e aqui fosse em horas, aí aqui ia estar em quilômetros, porque é só se multiplicar isso. Por isso, você vê que vai cancelar a hora e vai sobrar quilômetro. Mesma coisa no caso do metro. Bom, para terminar, é a mesma coisa agora, só que com o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, aqui já vi que está errado, eu mesmo vou corrigir. Então, imagina que a aceleração em função do tempo, ela variasse, ela fosse uma função descrita por esse gráfico. Então, para cada instante de tempo, eu teria lá uma aceleração. Então, a aceleração variar em função do tempo significa que o corpo, quando ele está andando lá na trajetória, às vezes a velocidade dele é uma, às vezes é outra, e a variação dessa velocidade, ela não acontece de maneira uniforme. Então, às vezes a velocidade pode crescer muito, depois cresce pouco, depois diminui, depois aumenta. Então, como a velocidade varia ao longo do tempo é variável, tá certo? Então, a velocidade varia ao longo do tempo de maneira diferente. Então, por isso que eu tenho uma aceleração que é função do tempo. Então, de novo, a propriedade que a gente precisa saber é que essa área aqui embaixo do gráfico, entre o gráfico e o eixo do tempo, essa área vai me dar o ΔV, que é a variação de velocidade. Então, no instante T1 eu tenho um V de T1, no instante T2 eu tenho um V de T2.
Então, a variação da velocidade daqui para cá é dada por essa área. E, de novo, você pode perguntar, como foi feito antes, por quê? Por que que a velocidade, como eu calculo a área e por que que a velocidade é essa área? Então, vamos lá. Como é que eu respondo a primeira pergunta, né? Como é que eu calculo essa área? A gente já sabe, divido em vários retângulozinhos. Quanto menores os retângulozinhos, quanto mais estreitinhos eles forem, mais próxima a soma das áreas dos retângulozinhos vai ser igual à área, né? Vai se aproximar da área da figura que eu gostaria. E por que que essa área é o ΔV? Mesma coisa que antes. Quando a gente viu que a aceleração média era ΔV sobre ΔT, que me dizia em média como que variava a velocidade conforme passa o tempo. Acontece que se a velocidade varia de maneira diferente ao longo do tempo, às vezes ela varia mais, às vezes ela varia menos, então eu preciso ter a aceleração instantânea, que é o ΔV sobre ΔT num intervalo pequenininho. Então, se eu passar multiplicando, eu vou estar escrevendo aqui que a variação que eu vou ter da velocidade entre dois instantes, né, que entre eles decorreu um intervalo de tempo pequenininho dt, o quanto variou a velocidade nesse intervalo é a aceleração que eu tinha naquele instante vezes o dt. Então, se eu olhar de novo a área desse retângulo, se eu pegar esse retângulo, o que que eu tenho aqui? Aqui na base é como se eu tivesse o dt, a velocidade, então para esse instante de tempo, a aceleração dele é a de t, para esse outro instante de tempo que a gente vai chamar de t mais dt, ele vai ter uma outra aceleração, então o comprimento desse pedacinho aqui seria dt, e essa altura aqui seria a aceleração que eu tenho no instante de tempo t. Aí você pergunta, mas aqui não é qual a altura que eu pego? Porque se você pegar exatamente a altura no instante t, é o a de t. Se você pegar a altura no instante t mais dt, seria a aceleração em t mais dt. Qual delas eu pego? Pego qualquer uma no meio, porque qualquer ideia é que se o retângulo for bem estreitinho, tanto faz, elas vão ser muito próximas. Então, vamos pegar a primeira aqui, que é justamente a aceleração no instante t. Então, se eu calcular a área desse retângulo, vai ser a de t, que é a altura, vezes a base, que é dt. Só que por essa equação que a gente viu, essa conta é justamente a variação da velocidade entre o instante t e o instante t mais dt. E como é que eu faço para saber a variação total? Como a gente já disse, se eu tenho de um instante para outro instante várias variações aqui intermediárias, se eu somar todas essas variações desde o instante t1 até o instante t2, eu vou ter a variação total, que é essa área. Bom, pessoal, é isso. Reforçando que esse conceito que eu acabei de explicar, né, de calcular a área embaixo do gráfico, a gente está vendo aqui para o caso da aceleração e da velocidade, mas ele vai ser usado N outras vezes em outras áreas aí da mecânica e não só da mecânica, de outras áreas da física. Então, é um conceito que é bastante importante. Por enquanto é isso e eu vejo você no próximo vídeo.